Olá, bem-vindos ao terceiro episódio do podcast O Amor Está no Ar. Como estão? Como se sentem? Hoje é um dia especial, não é? Hoje é o Dia Internacional da Mulher e por isso, como é um dia muito importante e que deve ser um dia muito importante para todas nós e para todos nós, hoje trazemos aqui uma coisa um bocadinho diferente. Vocês possivelmente já estão aqui a notar diferenças, não é? O próprio setup também já tem aqui algumas diferenças, algumas novidades. E não só, hoje vamos trazer aqui algo muito especial para este primeiro episódio, porque o Dia Internacional da Mulher é mesmo para nos relembrar da luta que todas as mulheres, e os homens também, têm feito pelos nossos direitos e também, no fundo, celebrar um bocadinho a mulher. E então eu não queria fazer isto sozinha. E hoje teríamos pela primeira vez um episódio com uma convidada que eu vos vou apresentar um bocadinho primeiro. Muito possivelmente muitos de vocês não a conhecem, mas vão passar já a conhecer a seguir. E então eu vou-vos apresentar a minha convidada da forma que eu a conheço. Então, a minha convidada é um sorriso em pessoa. Ela é a alegria nela toda, das pés à cabeça. Tem um coração gigantesco, tem uma voz muito grande e muito poderosa, e por isso não é por acaso que ela está cá hoje e que é ela que vai falar sobre estes temas comigo. E é uma pessoa lindíssima, que vocês vão ver, linda de morrer, tanto por fora como por dentro. E é isso, mais ela depois a seguir já se vai apresentar para vocês também. Por isso apresento-vos a minha primeira convidada do podcast, a Bruna Calado. Olá, Olá, amiga! amiga, obrigada. Nada, isto pronto, foi assim a minha primeira apresentação. Pronto, foi assim, olha, foi Foi muito que eu uma estava a apresentação, sentir. olha, foi super calorosa e eu quase que me emociono, não é? Quer dizer, ser recebida assim no teu podcast, olha, Sim. obrigada mesmo. Obrigada, eu. Sim, obrigada. Lá está, estas coisas, eu e convidados ainda é o primeiro episódio, portanto, maltinha, bear with me. Obrigada, amiga, por estares cá. Porque isto literalmente vai ser uma conversa de amigas, portanto, vocês vão me ouvir a dizer amiga e etc. montes de vezes É que isto não verdade. vai ter formalismos nenhuns. Literalmente estamos aqui duas amigas, portanto, vai ser assim. Mas sim, olha, obrigada por estares cá. Obrigada por seres a primeira convidada do podcast. É muito, muito, muito especial ter-te cá. E principalmente ter-te cá a falar sobre o que vamos falar hoje, não é? Mas Sim. antes disso, amiga, quero que fales um bocadinho de quem tu és. Já te apresentei, lá está, a minha Bruna, da forma como eu conheço. Agora gostava que te Sim. apresentasse assim um bocadinho. Lá está, o que te vier à cabeça. Ok, O que te vier à cabeça, amiga. então, como a Marta disse, eu sou a Bruna. Nós conhecemos na faculdade. Eu acho que isso é Sim, um ponto importante de trazer para aqui porque ambas tirámos psicologia, eu também tenho esse background académico. exatamente. E acho que dividimos aqui uns gostos muito semelhantes, que é o amor, as relações, o feminismo. Somos as duas, acho que, muito curiosas. Sim. E eu acho que isso é algo que me define a mim também muito, que é, ou seja, adoro temas de psicologia, adoro saber mais, perceber mais sobre o comportamento das pessoas. E tudo isto me levou hoje em dia a seguir um caminho profissional um bocadinho diferente do da Marta. Uhum. Eu não sou psicóloga, não sou psicóloga clínica, não segui Exato. esse caminho na faculdade, eu segui até a psicologia das organizações. Uhum. Mas o que me fez mudar depois o meu rumo profissional foi mesmo sentir que me faltava um bocadinho mais da parte psicológica. Uhum. Porque, Ok. infelizmente, eu diria que hoje em dia nas organizações não damos assim tanta importância à parte psicológica dos nossos trabalhadores. Isso desencantou-me um bocadinho Ok. da área. Uhum. E então surgiu o UX UI Design, não sei se conhecem Pois, esta amiga, é área. melhor explicares, porque quando ela também me contou, eu fiquei assim, tipo, ok, amiga, estou muito feliz por ti. Agora explica-me um bocadinho o que é isso. Certo, então, UX UI Design é no fundo aplicarmos a psicologia e o comportamento humano, a parte cognitiva, o que é que as pessoas sentem quando interagem com aplicações no seu dia a dia. Ok. E eu acho que isto me fez muito sentido na altura quando eu mudei, porque foi literalmente juntar uma parte importante de mim, que era a psicologia, Exato. com outra parte que também estava a ser muito importante, que é a tecnologia. Porque Exatamente. hoje em dia, lá está, toda a gente tem telemóveis, toda a gente acede à internet, todos vemos aplicações. O telemóvel é um acrescento, não É é? Do exato. nosso corpo. Já é quase uma extensão do É nosso uma corpo. extensão É. mesmo, Sim. sim. E portanto, acho que nada melhor do que percebermos como é que as pessoas se sentem a interagir com as aplicações que construímos. E Exatamente. portanto, foi isso que me encantou nesta área.
Exato. foi poder aplicar estas duas áreas em conjunto e pronto, hoje estou muito feliz. Que bom, Mais que feliz do bom, que que bom. estava na altura até Exato. e por saber também que posso sim continuar a interessar-me pelos temas que me interessava antigamente. Claro, A psicologia sempre. está muito presente na minha vida, no meu dia a dia. Eu adoro ler. Acho que isto também é algo Sim, que me caracteriza muito e não sei se sim, conseguem sem ver aqui dúvida. livros, também Sim, a trouxe. Bruna já vai preparada, ela depois vai-vos mostrar É verdade, os livros, é sim. verdade. Para vos recomendar umas leituras interessantes sobre o tema no Exato. final. Mas sim, olhem, eu gosto de ler sobre muita coisa, eu acho que sou bastante dinâmica nesse sentido. Uhum. Gosto de ler desde policiais, coisas assim para aligerar um bocadinho os temas, mas também gosto muito de ler sobre desenvolvimento pessoal, Uhum. psicologia, finanças até, porque acho que é super importante conseguirmos Sem dúvida. desenvolver a nossa inteligência financeira de alguma maneira. Sim. E pronto, e no fundo é isto. Sou uma pessoa que gosto de me melhorar no dia a dia, de procurar formas de ser uma pessoa melhor. E Isso. dentro disto tudo de quem eu sou está, lá está, o feminismo. Sem E para dúvida. trazer um bocadinho o tema já, Sim. o feminismo, lá está, eu acho que é uma área super importante na nossa vida. Uhum. Acho que é importante também não termos medo de dizermos que sim, somos feministas, Sem dúvida. Uhum. porque parece-me que Ainda é uma questão. às vezes parece uma questão, sim, Sim, parece que existe vergonha, medo sim, em dizer sou feminista. sim. E às vezes até há quem diga eu nem sou feminista, mas Sim. pronto, dá alguma Exato. comichão, Uhum. não é? Sim. Pronto, e no fundo é isto. Eu sou esta pessoa interessada Exato. por várias coisas, não sou especialista em Maravilhosa. tema nenhum, mas gosto muito de falar, descobrir Isso. e aprender, não é? Isso mesmo. Sobre os temas. Sem dúvida. É a minha Bruna, depois vocês vão poder ainda conhecer mais dela. Amiga, eu tenho aqui, tu és a minha primeira convidada, portanto, eu devia ter começado talvez dessa forma, mas vamos aqui pôr no meio. Como tu sabes, a base deste podcast é o amor, não é? Portanto, eu tenho aqui umas Sim, perguntinhas preparadas assim, com o objetivo é ok, tentarmos ser rápidas. Portanto, tento te lembrar da primeira coisa que te vier à cabeça quando eu te ok. perguntar isto, ok? Então, a minha primeira pergunta é: quem é que foi o teu primeiro amor? Uau! Sim. O meu primeiro amor. Olha, eu acho que o meu primeiro amor foram os meus pais. Eu acho que essa é. Eu não sei, porque com os pais nós aprendemos muita coisa, eles são os nossos modelos. Sem dúvida. Eles ensinam-nos tanta coisa e lá está. Têm defeitos, têm qualidades, mas no fundo eu acho que sim, acho que são eles o meu primeiro amor. Ok, maravilhosa, amiga. Muito bem, sim senhora, sim senhora. Olha, e diz-me uma coisa, e assim, não sei se já aconteceu, acredito que sim, porque lá está, uma mulher maravilhosa como tu, acredito que já tenha acontecido. Qual é que foi assim, o gesto de amor que tu guardas, que tenham-te feito ao longo da tua vida, como o mais bonito ou aquele mais marcante que tu te lembras? Ok. E que às vezes não tem Hum, que ser os maiores, não é? sim, sim. Bem, aqui eu vou ter que pensar um bocadinho. Pensa, dá à vontade, amiga. Eu acho que. Eu acho que o maior gesto de amor foi. Ou seja, é quando a pessoa que está contigo, e neste caso vou falar de parceiro, não é? Neste Uhum, caso, te aceita como um todo, te aceita nos teus defeitos, nas tuas qualidades, nas tuas dificuldades, nas tuas dúvidas, e te acompanha, nestas questões, não é? Ou sim, seja, pode ter um sentido crítico, obviamente, para te claro. ajudar a crescer, mas é alguém que no fundo te vai aceitar exatamente Uhum. como tu és. Portanto, eu acho que é isso. Que lindo, amiga. Gostei muito, sim senhora. Lá está. Isso é o que eu estava a dizer há bocadinho. Às vezes quando nós pensamos assim em gestos ou qualquer coisa por amor, pensamos assim, coisas muito grandes Sim, e surpresas e que não. sim. Às vezes é assim a coisa mais simples que nós podemos imaginar é que é um dos maiores gestos de amor que nós temos. Maravilhoso, amiga. Então, olha, diz-me uma coisa, e para ti, se tu pudesses descrever assim o amor em três palavras, do que para ti é o amor, ou o que é Hum, que para ti no amor é mais importante, o que é que seria? olha, eu acho que, antes de mais, respeito. Acho que essa é a palavra que engloba muita coisa Sem e que é dúvida. para mim a mais importante para o amor. Uhum. Hum,
parceria, de sermos Ok. parceiros, porque quando amas alguém, lá está, seja em que esfera da vida for, Uhum. tens que ser parceiro daquela pessoa, tens que estar, tens que apoiar. E por fim, confiança. No Sem final de dúvida. tudo, que também se abraça um bocadinho com as outras duas, mas Uhum. confiança para estar com aquela pessoa É no dia a exatamente. dia. Sem dúvida. E lá está, amiga. E se eu te perguntasse uma questão que nós falamos muito aqui no nosso podcast e vamos falar sempre, que é o amor próprio, terias exatamente as mesmas palavras ou seria um bocadinho diferente? Ora, respeito por mim mesma, óbvio, Exato. óbvio, 100%, Sim, exato. totalmente. Parceria também, porque eu quero ser a minha maior parceira e a minha maior cheerleader, e, não E é? vamos ser. Se A não questão formos é nós, essa. E que vamos ser os nossos maiores sim, parceiros o resto da nossa vida. sim, Sem dúvida. és a pessoa com quem tu mais vais estar na tua vida, É a não é? única pessoa que tu tens certeza que vais começar e acabar a vida Verdade. contigo mesmo. Ah. Sem dúvida. E no fim, confiança, claro que sim. Teres confiança em ti, teres confiança no Hum, que fazes, teres confiança. Enfim, por isso, sim, acho que as três eu mantinhas. Ok, mantenho, sim, ok, ok. totalmente. Sem dúvida que a última eu acho que é assim das coisas mais difíceis. É, E é daquelas coisas que nós às vezes temos mesmo que trabalhar sim, e que demora um pouquinho, mas todas nós lá é chegaremos sem isso dúvida mesmo. nenhuma. É isso mesmo. Ok, amiga. E olha, assim para terminar, diz-me uma coisa. Não sei se já ouviste alguma destas questões que eu estou a perguntar, ou então podes dar tu a quem nos está a ouvir, que é Uhum. qual é que foi o conselho de amor mais bonito que tu recebeste? Ou que conselho é que tu gostavas de dar relacionado ao amor? E aqui lá está, é muito importante relembrar que aqui o amor é o amor por tudo. Portanto, Uhum. pode ser todos os tipos de relações que tu tenhas, desde humanos a não humanos, Sim, como os nossos animais de estimação, o que for, claro. amiga, a vida, muita coisa. E portanto, qual é que foi assim o ensinamento maior que te deram e que tu guardas com maior amor, ou então que tu gostavas de transmitir Uhum. às pessoas? Olha, eu acho que. Eu não sei se já me deram este conselho, honestamente, mas foi Uhum, algo que fui aprendendo ao longo do meu percurso, né, da minha vida, uhum, que é nem sempre vai ser fácil. E lá está, mais uma vez, seja que tipo de amor for, nem sempre é sem fácil, dúvida. vai sempre haver momentos menos bons, Uhum, desafiantes, mas no final do dia acabam por ser esses momentos desafiantes que te vão fazer crescer com aquela pessoa, com aquele ser, e portanto, sendo desafiante, vais ter que trabalhar nele. exatamente. E vais ter que ver a tua relação, o teu amor, quase como se visses. Vou usar aqui duas analogias. Ok. Planta, não é? Que toda a gente já Sim, conhece esta expressão. exato. O amor deve ser super regado, não é? Deve ser trabalhado como se fosse uma planta. E Uhum, segundo, que foi algo que eu ouvi há relativamente pouco tempo e me fez muito sentido, que é: olha o esforço que nós pomos no nosso trabalho, nas nossas ok. empresas. Uhum. Mesmo quando a empresa não é tua, olha o esforço que tu, das 9 às 6, estás ali a trabalhar Ou mais. ao mais. Exato. Tu esforças-te por aquilo, tu vives aquilo, tu dás Uhum. tudo. Chegas a casa ao final do dia, o que é que tu dás à tua relação? Verdade, amiga. E muitas vezes não damos o suficiente. Às vezes achamos Uhum. que está ali e está tudo bem. Uhum. Mas não, temos que ir trabalhar na mesma, temos que estar lá, temos que dar o nosso melhor por aquele ser, não é? Sem dúvida. Sim. Lá está. Portanto, E sejamos nós que chegamos a casa só connosco mesmos, sejamos, sim, seja com outra pessoa, seja com um animal, seja com quem for, não é? sim. Sem dúvida nenhuma. Ok, maravilhosa, amiga. Por acaso nunca tinha ouvido essa expressão e eu acho que é fantástica, eu acho que é mesmo verdade, porque é assim, óbvio que há aqui uma coisa muito importante que eu acho que também é bom fazer aqui um disclaimer. Quando nós falamos em trabalho, é o esforço que nós colocamos na relação e é Uhum, óbvio que nós temos que nos esforçar numa relação para conseguir crescermos juntos, porque crescer dá muito trabalho, não é? A sim. realidade é essa. Mas também há aqui uma coisa muito importante que é quando vocês sentem que estão em demasiado esforço Sim, numa relação, isso então já pode ser um sinal. E aí lá claro. está que eu costumo dizer a todas as pessoas que eu falo sobre este tema, não é que nós temos logo que, oh meu Deus, ok, o que é que está a acontecer? Os sinais vermelhos todos à letra. Não, é termos atenção que se chegas a casa e é constantemente muito difícil, Uhum, ou que tu sentes que estás constantemente em trabalho, ou constantemente em esforço, não é suposto. Claro sim, que não é suposto. Ah, não vamos dizer que isto é o amor, chegas a casa e é natural todos os dias, é tudo. Não, há dias que, claro, que vai requerer esforço, não é? Vamos ter que investir. Mas há aqui uma diferença entre o investir e o ter muito trabalho e às vezes o custar mesmo,
que infelizmente é o caso de algumas pessoas. E portanto aqui só aqui um disclaimerzinho em relação a isso, mas maravilhosa, Sim, amiga. não queremos burnout nas relações de ninguém, não é? Exato, Como também não queremos no exato, trabalho. é isso mesmo, Sim. amiga, sem dúvida. Muito bem. Olha, agora lá está, se calhar voltando aqui um bocadinho mais, não é, para o tema que nos trouxe, e sendo hoje o Dia da Mulher, não é? Estávamos aqui ainda há pouco a falarmos as duas, a recordar, não é? Porque é que estamos a celebrar o Dia Internacional da Mulher, e no fundo é um bocadinho isto, eu não tenho agora assim, devia ter feito o trabalho de casa mulher, eu não tenho assim de certeza absoluta, mas sei que sem dúvida que foi um dia que ficou marcado por uma das várias lutas que as mulheres tiveram que fazer factualmente e que sei que na altura se perderam algumas vidas de algumas mulheres nessa luta e portanto finalmente alguns no tempo marcaram este dia como um dia que merece ser marcado. Mas que no fundo, infelizmente, devia ser um dia que devia ser marcado todos os dias. É verdade, sim. Eu acho que o Dia da Mulher, lá está, devia ser todos os dias. Devíamos celebrar as nossas vitórias Uhum. todos os dias, mesmo que de forma mais subtil, mas Exato. relembrar que isto não é um dado adquirido, isto não. Nós não, nem sempre tivemos a liberdade que temos hoje, não é? Sem E dúvida. que, mesmo assim, ainda Exato. tem alguns pontos a melhorar, Sim, obviamente. sem dúvida. Portanto, sim, eu acho que o Dia da Mulher é super importante de ser relembrado. E tenho outra opinião que é, muitas vezes, o Dia da Mulher, às vezes até nas empresas, principalmente, é um Uhum. bocadinho celebrado quase como se fosse uma cópia do Dia dos Namorados. Que é, vamos dar uma flor Sim, sem às nossas dúvida. mulheres. Sem dúvida. Nós não queremos flores só. Sim, Nós não queremos flores. sim, Nós queremos igualdade, direitos, nós sim. queremos dignidade, Sem dúvida. respeito, Uhum. e queremos ser ouvidas e queremos ter o nosso espaço, Sim. de forma igual Uhum. ao dos homens. Sem dúvida. É apenas isso. Exatamente. E lá está, por acaso é muito engraçado esta questão que tu trazes da flor, porque eu acho que é uma questão que cada vez se tem falado mais, não é? Que no Dia da Mulher normalmente se dá a flor um bocadinho. E é engraçada a analogia que tu fazes, quase como o Dia dos Namorados. E é verdade, e depois também dando aqui uma outra visão que é. Nós gostamos de receber flores, e grande parte da maioria de nós gosta de receber flores, não é? Eu falo para mim, eu adoro receber flores. Mas a questão é, nós gostávamos de receber, claro que flores, mas mais do que isso nós gostávamos de receber um ramo com aquilo que a Bruna acabou de dizer. Que é lá está, com respeito, com igualdade de direitos, igualdade de imensas coisas, de forma de tratamento, de atenção. E é engraçado como neste dia parece que do nada, ok, as mulheres estão cá, não Uhum. é? E eu não estou a dizer com isto que as mulheres são ignoradas completamente todos os dias. Mas estavas a falar uma parte muito importante, que é das empresas. Por acaso nunca cheguei a trabalhar nesse sentido na minha vida profissional, mas acredito que lá está, as mulheres acabam por ir passando um bocadinho despercebidas, talvez, não é? Digo eu. Não que os homens não passem, mas normalmente os homens estão em cargos de poder, portanto acabam por não passar tão despercebidos. E não podemos dizer que é em todo lado, mas em grande parte das empresas, pelo menos ainda por cima grandes, por norma ainda são os homens que têm cargos de poder. E neste dia especificamente parece que, ok, é aqui que Uhum. temos as mulheres da nossa empresa. Sim. E é um bocadinho triste. E quando nós dizemos isto é, não, nós não queremos receber flores todos os dias. Nós não queremos ser celebradas e dizerem, ok, obrigada por estarem aqui todos os dias. Não, nós gostávamos era de começar a ver esta igualdade, que é o poder não estar só no homem e não estar só nos homens. E com isto me lembrar uma coisa muito importante que a Bruna estava a falar há pouquinho. Nós trazemos esta questão do feminismo e quero desde já deixar este disclaimer, que é uma questão muito importante, que é feminismo é algo que eu acho que nem devia ser uma questão de eu sou feminista. Uhum. Porque eu acho que nós todos devíamos ser feministas. Porque se nós formos à definição do que é ser feminista, e corrija-me se eu estiver errada, a questão do feminismo é o lutar pelos direitos iguais entre os homens, as mulheres e, no fundo, todos os géneros e todas as formas de identificação de género, não é? Portanto, no fundo, é a igualdade de direitos. Sim, Não é de todo, que é aquilo que se confunde muito, que é o feminismo, não é? exatamente. Uma luta contra homens. E, portanto, isto é muito importante. Tudo o que nós vamos dizer hoje, porque eu sei que temos ouvintes homens, e, portanto, é por isso é que eu também quero falar um pouquinho para vocês. De todo, que isto é um ataque aos homens. Aliás, isto é um maravilhoso seria, e espero, e eu acho que é nesse caminho que também estamos a seguir, que é os homens juntarem-se a nós neste caminho. Tanto que lá está. Às vezes eu falo com homens que me dizem que é
nesta questão do feminismo, não é que eles se identifiquem como feministas, mas ainda me dizem, quer dizer, eu não preciso me identificar como feminista, mas isso nem sequer devia ser uma questão, claro que sim, não é? Mas a questão é que ainda tem que ser uma questão, Sim, não é? ainda temos que marcar isso, ainda temos que nos. Bom, que dizer que somos feministas e que apoiamos sim as Sim. mulheres e os seus direitos, sejam homens, sejam mulheres, seja o que for. E isto que tu disseste, Marta, é mesmo muito importante, que feminismo não é o contrário, ou seja, Exato. não é o contrário de machismo, não é a mesma Uhum. coisa que machismo, não é Sem dizer dúvida. que nós mulheres somos melhores que os homens, não é dizer que nós merecemos mais oportunidades. Exatamente. Igualdade, ou se quiserem, equidade, que Sim, no fundo, isso é uma coisa super importante, que no fundo amiga. quando nós dizemos igualdade, o sentido da palavra é para equidade. É claro que nem toda a gente vai ter as mesmas oportunidades. Sabemos Exatamente. que sim. Sabemos que Uhum. isso é um dado adquirido, infelizmente. Mas Claro. existe. Mas quando dizemos igualdade, queremos dizer equidade, que é Sim. partindo do mesmo sítio, Uhum. uma mulher e um homem devem ter acesso às mesmas oportunidades. Exatamente. É preciso, às vezes, partir do mesmo sítio. Exato. E nem sempre se parte do mesmo Sem sítio. dúvida, sem dúvida. E lá está, estavas a dizer uma coisa super importante, que nós falamos muito, é super engraçado, nós falamos muito sobre igualdade, mas eu acho que aquilo que nós queremos, e no fundo eu acho que todas nós queremos, é mais, e todos nós deveríamos querer, é mais equidade do que propriamente igualdade, porque é assim, vamos ser sinceros, há questões, e podemos mesmo ir a questões biológicas, que os direitos dos homens e das mulheres nunca vão ser iguais. Claro. Nós temos direitos, por exemplo, agora estou-me a lembrar aqui de uma questão que não tem que ser um direito para todas as mulheres, ou que as mulheres queiram exercer todas esse direito, mas, por exemplo, o lado reprodutivo da mulher, nós nunca vamos querer ter os mesmos direitos que os homens. Uhum. A questão do aborto, a questão da próprio apoio à natalidade, quando nós passamos pela questão da gravidez, do pós-parto, nós nunca vamos querer igualdade em relação ao homem, porque nós não temos o mesmo papel nesse caminho. Sim. E, portanto, nós queremos é equidade, não é? Nós queremos, por exemplo, nessa questão do caminho da gravidez, é, por exemplo, aquilo que nós não queremos é termos que ser despedidas, que acontece infelizmente a N mulheres, por estarmos grávidas Uhum. ou por termos anunciado que estamos grávidas e chegamos lá de volta ao nosso trabalho e já foi substituído por outra pessoa e devagarinho a pessoa vai indo embora. Isto é aquilo que nós queremos, fora outros imensos direitos, obviamente, também. Outras questões que ainda há muito também para falar, mas felizmente cada vez também se vê mais esses avanços. Sim. E felizmente até no homem, porque isso é uma área que infelizmente também não há muito reconhecimento da parentalidade, que também é outra Sim. questão. Mas também felizmente cada vez está mais presente. Exato. E, por Sim. exemplo, isto é um bom exemplo. As feministas, o feminismo não quer igualdade no sentido de não, só nós é que queremos os direitos todos e as questões Uhum. todas. Nós também queremos direitos para os homens na Claro. parentalidade. Portanto, isto é para dizer que nós queremos é que lá está, que estas nossas questões se comecem a fundir de uma forma mais justa, Sim, não é? e aí eu pego no sentido de o feminismo também é super positivo para os homens. Sem dúvida. E porquê? Porque vou usar aqui o termo de masculinidade tóxica, Uhum. que o feminismo também luta contra isso. Sem dúvida, amiga. E para quem não sabe o que é este termo de Sim. masculinidade tóxica, se calhar explicando um bocadinho, é basicamente um homem que se calhar vai ser criado e ser educado numa família mais tradicional, talvez, acho que Uhum. acontece mais aí, vai ver o seu papel enquanto pessoa, enquanto homem, como tem que ser durão, tem que ser, não Uhum. posso mostrar sentimentos, não posso chorar, não posso mostrar fraqueza, tenho que prover à minha família, tenho que ser eu a Sim, sustentar, sim. porque quando a minha mulher ficar grávida e tiver de licença e eu vou ter que trabalhar e vou ter que me esforçar. E olha o peso que isto não tem para uma pessoa. Gigante. Gigante mesmo. Sim. E então, daí o feminismo ser tão importante para os homens também, Também. que é nós queremos que os homens não tenham este peso em cima, nós Uhum. queremos que eles possam chorar. Claro. Há Claro que muitos sim. homens que não conseguem chorar porque foram ensinados assim, Uhum. foram ensinados a reprimir e nós não queremos isso, porque até numa relação saudável faz bem chorar, faz bem mostrar o que é que te está a afligir enquanto pessoa. Sem dúvida. E por isso, Sim. homens, nós também queremos o melhor para vocês. Claro que sim, no fundo é isto. E é muito engraçado, lá está, estavas aqui a falar, eu lembro aqui de vários pontos.
primeiro que tudo, lá está, quando nós falamos de homens, e também é importante falar um pouquinho sobre isto, um disclaimer rápido, nós utilizamos aqui a questão homem-mulher como uma questão mais rápida e mais fácil para nós conseguirmos aceder, no fundo, a todas as representações, porque como estava a falar aqui, pessoas com pênis e pessoas com vulva, obviamente. Mas pronto, só para explicar que nós estamos a falar do homem-mulher só para ser uma representação mais fácil, mas obviamente estamos a incluir todas as pessoas, no fundo, pessoas. Aqui é a questão mais importante. Sim. Mas tu estavas a falar sobre isso, e é engraçado que nesta semana eu estava a falar sobre isso com uma maravilhosa pessoa que também entrou agora na minha equipa, e que estávamos a falar um bocadinho, não é? Desta definição do meu negócio, o que é que eu estava a pensar fazer, a que público é que eu estava a pensar-me continuar a dirigir em termos de negócio, e foi o que eu lhe disse. Eu adoro as mulheres, eu sou fascinada por mulheres, mas não me tires os homens. E porquê? Eu adoro os processos de terapia com as mulheres, sem dúvida, e óbvio que me identifica, ela é uma identificação diferente, obviamente que sim. Mas não há nada mais bonito do que nós vermos um homem a desconstruir-se em terapia. Não há 100%. nada mais bonito. Tu veres um homem a sentir-se que não tem que estar assim e de repente pode estar assim e estar aberto e com o coração aberto e a mostrar as emoções que ele tem, a conhecer emoções que ele tem, a dizer os pensamentos que ele quer, que ele muitas vezes se sente reprimido, a reprimir emoções, pensamentos, sensações. É maravilhoso, assim, é uma coisa tão poderosa. E lá está, e isto é uma das questões que é tão triste não se falar. Para muitos homens, lá está, não, o feminismo é tipo o machismo, é o feminismo. Hum. Não, de todo, nós queremos isto também, que é, nós queremos a vossa libertação de coisas que nós sofremos com elas e vocês também, homens, sofrem com elas. E sem dúvida que a masculinidade tóxica é algo que nós todos queremos, é uma das questões, não é? Que o feminismo também tem muito presente e que sem dúvida que também queremos começar a trabalhar cada vez mais. Um, por isso é isso mesmo. E nós quando dizemos isto lá está, homens desse lado, juntem-se a nós, porque sem dúvida que aquilo que nós queremos é um. É uma questão para todos, por isso é que eu digo que eu acho que o feminismo nem devia existir na realidade, Claro. mas tem que existir e, portanto, para isso temos que falar sobre ele. Pelo Sim. menos por enquanto, quero acreditar que daqui a uns anos já não tem que ser uma questão como tantas outras questões que também podemos estar aqui a falar, mas sim, ainda hoje é preciso falar, sem dúvida. É verdade, sim. Sim. Ainda temos que falar e lá está, eu já reconheço e do que eu leio, do que eu vejo, Uhum. do que eu vivo, já vejo muita melhoria neste Sim, sem sentido. dúvida. Mesmo, por exemplo, em cargos de poder e Uhum. igualdade nas empresas, claro que sim, Sim. já começamos a ver, Já há mas mais essa consciência, já há não mais essa é? consciência, Uhum. sim. Mas Sim. ainda estamos na fase em que dizemos, já começamos a ver. Exato. Ainda não vemos, não é? Uhum. Abertamente. Sim. Mas claro que sim, há mulheres tão incríveis nas áreas tecnológicas, não é? Que é a área onde eu trabalho, Uhum. há mulheres tão, que trabalham tanto por ser melhor e por mostrar que conseguem e têm resultados excelentes, têm mesmo muito sucesso e isso enche-me o coração porque Claro. vejo, está ali um exemplo, está ali outro, olha, eu também consigo, estas Uhum. meninas também conseguem. Claro. Sim. E é muito engraçado que tu, pegando em ti, isso também é um exemplo giro, porque tu começaste numa área em que tu começaste na área da psicologia, nós sabemos que o mundo da psicologia, por exemplo, o meu mundo de trabalho é completamente diferente do mundo que a Bruna está a falar. Sim, O meu mundo de trabalho, vamos ser sinceros, o nosso mundo é dominado por mulheres e sem dúvida que sim, porque somos a grande maioria a nível da psicologia, somos mulheres. E depois também há aqui outras características fantásticas. Ainda também há pouco tempo eu comentava isso com uma colega minha, que eu sinto isto e que era tão bom que isto fosse em todo lado, que é a psicologia é muito dominada por mulheres. E nós estávamos a falar sobre a questão de, por exemplo, a comunidade que nós sentimos que vamos criando no digital enquanto psicólogas, que é tão bonito que nós não sentimos competitividade entre as outras. E infelizmente não é assim em todo lado. sim, Mas nós, na nossa comunidade, principalmente digital de psicólogas, nós sentimos isto que é, existe entreajuda. Alguém começa uma página nova. Nós tentamos ajudar e estamos lá e força e lá está esta questão das lives e dos gostos e dos comentários e tentar dar força porque há lugar para todas. claro. Nós somos todas diferentes. Então, se nós formos a esta área da psicologia, nós podemos ter duas, duas 5, 10, 20 psicólogas, são todas diferentes. Porque
Porque nós somos pessoas diferentes, portanto, nós todas vamos ter coisas completamente diferentes para dar. E isto é que era maravilhoso que fosse em todo lado. Mas pronto, pelo menos na psicologia eu sinto que já há um cantinho que já começa a ser se calhar um bocadinho mais próximo daquilo que nós gostávamos de ver na realidade, que é mulheres em cargo de poder, tanto como existem homens. E Sim, já existe, aliás, até existe o contrário, que é, existem poucos homens da psicologia, sim, infelizmente. Também deveria haver mais. Mas sim, ou seja, existem mulheres em cargos de poder também como os homens, existe uma entreajuda. E é engraçado que já é um mundo que se calhar já está mais próximo daquilo que nós gostávamos de ver, ainda com algumas questões, claro, mas tu começaste nesta área, que sim, sem dúvida que é mais dominada por mulheres, não é? Mas depois devagarinho, isto, a Bruna, esta parte por acaso acho que não falámos muito, mas a Bruna trabalhava no recrutamento a nível da IT, não sim, é? E depois foste entrando ali no IT devagarinho, aquela que paixão foi ali crescendo, não é? Até sim. porque vocês em recrutamento têm que saber do que falam a nível da IT. E depois o IT começou a crescer em ti. E tu devagarinho vais de um mundo, não é? Mais dominado pelas mulheres para um mundo completamente dominado por homens. Sim, Não foi é? isso mesmo. Ahm, Lá está, nos recursos humanos, como na psicologia é um mundo muito dominado por mulheres, Exatamente. mesmo nos sítios onde eu estive, a direção de recursos humanos, a maior parte era mulheres. Eram mulheres que estavam no cargo de diretoras de recursos humanos. Lá está. Exato. Agora fiz a transição, mudei para uma área tecnológica e lá está, a minha profissão, né, a minha função, Uhum. eu acho que é muito dividida em homens e mulheres. O UX UI Ok. design, como é Já há design, mais. Já há mais. é bastante bem Ok. dividida, mas tenho muito Bom. contacto com equipas técnicas, não é? Claro. Programadores e Uhum. tudo isso, e aí sim são claramente homens a dominar o, Exato. o sítio. Exato. Seja em cargos de poder, como em cargos mais de realização de funções, não é? Sim, são homens que lá estão. E Claro. ainda existe um bocadinho aquela mentalidade de. Imagina, estás a conversar com uma colega Uhum. e a pessoa diz-te: Ai, eu prefiro mais trabalhar com homens, sabes? Porque as mulheres são assim muito. Ai, Estás a amiga, perceber? vamos entrar por esse tema. Esse tema é maravilhoso. É um Ainda, bocadinho, estavas ainda a se falar um ouve bocadinho. muito isso. Sim, sim, E sim, era sim. isso algo que eu gostava de que não existisse, porque não tem que haver Uhum. esta faísca. Não sei Sim, se é rivalidade. eu acho. Não sei explicar muito bem. Lá está, há várias teorias, várias questões sobre isto, e eu acho que não vamos generalizar, efetivamente. Claro, Há rivalidade entre mulheres, há sítios, e então no trabalho, principalmente que é aquilo que estamos a falar mais hoje, eu acho que há ambientes de trabalho que também proporcionam mais a isso, uhum, hum, mas isto não tem que ser assim. não. Nós não temos que andar numa luta umas contra as outras. Aliás, isto não faz sentido nenhum. E é pena que assim tenha que ser, e que infelizmente ainda é a realidade de muitos sítios. Mas, por acaso, ainda há pouco tempo eu ouvi, penso que a Tânia Graça, uma pessoa que nós ambas admiramos imenso, a falar um Sim, bocadinho sobre este tema, que ela dizia que, na realidade, isto também foi um bocadinho fomentado pela nossa própria sociedade machista. Que é claro. como nós mulheres temos que lutar tanto para mostrar o nosso valor, o mundo é uma competitividade Uhum, para as mulheres. E infelizmente, se o mundo é uma competitividade para as mulheres, existem tão poucos cargos para as mulheres, este mundo foi fomentando que esta competitividade também fosse entre mulheres. Não é? Porque se sim, para as mulheres, infelizmente, existiam, agora cada vez mais já não se vê tanto, mas para as mulheres existiam poucos cargos e tantas mulheres a tentar para o mesmo cargo, claro que existia sim, competitividade entre as mulheres. E no fundo, ou seja, nós também conseguimos ir atrás e perceber de onde é que isto vem. Mas aquilo que também nós queremos é que isto também não tenha que continuar, claro. não é? Porque, claro que ainda existem poucos cargos, mas não. Não é lutar umas contra as outras, não é falarmos mal umas das outras, não é não apoiarmos-nos umas às outras que nós vamos mais longe, sem dúvida Não, ao nenhuma. contrário, completamente, se nos apoiarmos e. Porque sendo mulheres, e lá está, como disseste no início, nós nunca vamos ser hum, iguais aos Exatamente. homens. Uhum. Hum, e não é a lutar umas contra as outras que vamos mais longe. É assim, juntarmos os nossos conhecimentos para chegarmos mais longe. Sim, Juntarmos os nossos objetivos e conseguirmos chegar a um lugar melhor. sem dúvida. E portanto,
lá está, eu acho que é mesmo conseguirmos e que conseguimos ser Uhum. melhores e ser mais empáticas umas com as outras. Sim, E eu acho que foi num destes dois livros que eu li isto. exato. Amiga, que já agora eles estão aí, podes mostrar no fim, mas também se Claro, quiseres, entre sim, aqui a conversa também mostrando algumas partes, assim também estás sim. à vontade. Foi num destes livros que eu li algures que esta questão da rivalidade e de lutar umas contra as outras vem de muito lá de trás. Uhum. Da época em que as mulheres tinham literalmente que ter um homem com quem se casar. Pois, eu estava a Porque, falar já de uma era mais para a frente, porque se sim, nós ainda mas formos isto, mais atrás, sem dúvida. sim, Sim, isso pode ir lá mais atrás, porque nessa altura, se uma mulher não fosse casada, se não tivesse um homem, não era. Enfim, não é? Não tinha não tinha estatuto, valor não na tinha valor, sociedade. não era ninguém. Não, E então, nessa altura, ok, é a mesma coisa que nos cargos, não é? Havia sim, poucos homens, então havia exato. poucos cargos como agora. Sim, E tinham que lutar umas contra as outras e tinham que ser melhores e tinham que se mostrar melhores e conseguir aquele homem. exato. Mas hoje em dia já não temos isso. E também já não temos assim tão poucos cargos. Hoje em Sim, dia já existem cotas para conseguir ter um número mais ou menos igualitário entre os dois géneros exatamente. nas empresas. Hum, e pronto, e isto leva-me também, falando de empresas, a uma questão que eu acho que é super importante e que acho que temos que Uhum. trazer para aqui, que é a desigualdade salarial, que Sim, ainda existe. sim. E este foi um tema que eu até acabei por ir pesquisar há relativamente pouco tempo, porque isto surgiu Uhum. em conversa de jantar, de amigos, Exato. em que alguém dizia que, mas vocês acham que ainda existe? Era isso que eu ia Ainda dizer, existe amiga. necessidade? Mas Ai, ainda é isto preciso é. fazer Mas sabes, cotas sabes que e. isto dói-me, porque. E eu percebo, ok, eu percebo a questão, mas a questão é: informem-se. Ou Sim, nós dizemos que existe diferença salarial, nós não estamos a dizer acreditem que não, com prazer nenhum, a dizer isto. uhum, Se isto ainda é uma questão, vão ver as estatísticas. exato. Existe diferença salarial. Sim, é uma questão. E há muita gente que ainda se questiona isto. Que é, mas é muita Sim, coisa, isso ainda é bem assim. Ainda é assim, sem uma, dúvida. uma pesquisa rápida na internet leva-te à resposta. Exato. E foi o que eu fiz, não é? Fui à Exato. procura, pensei, mas eu gostava de ter argumentos. Uhum. Porque naquela altura eu fiquei, eu acho que sim, Sim, mas eu acho que não é claro, suficiente, sabes? claro. Então Uhum. fui à procura e é claro que não é a coisa mais sexy estares a ler um documento de cento e tal páginas da União Europeia, não é? Pois, exato. Mas, E também pode não ser a mais interessante e para pode todas não as ser a pessoas. leitura mais interessante. Exato. Mas foi isso que eu fui à procura e é claro que não tens que ler o estudo inteiro, Claro. mas vais lá, find, não sei o quê, por Uhum. Depois casar palavras-chave aquela parte e chegas mais lá. específica. E a verdade é que hoje em dia ainda, por Uhum. cada euro que os homens ganham, um euro, a mulher ganha 86 cêntimos. Porquê? Exato. Não é? Fica a silenciar. Fica o silêncio, porque não é que seja falta de conhecimento, falta de capacidades, falta de igualdade, não é? Falta um Lá bocadinho de está. igualdade. Aqui sim falamos de igualdade. Nesta questão Sim, específica, não, bocadinho estavas ali a falar um bocadinho da diferença de igualdade e equidade. E também é importante falar sobre esta questão, porque o igualdade, quando nós dizemos igualdade, é o ser igual, equidade não é ser igual, é ser proporcional, tendo sim, em conta as diferenças e as questões de cada pessoa, e neste caso dos homens e das mulheres, não é? Portanto, daí há questões que nós queremos equidade, aqui nós queremos igualdade. sim, Um sim. euro nós queremos por um euro. Claro, se Também temos a não queremos mesma por um euro e função. meio. Que Não, esta é a questão não. importante. Que muita gente acha que tem esta questão, que é, Sim, nós não queremos de um euro para um euro e meio. Nós queremos um euro para um euro. claro. Não é? Se partimos da mesma função, do mesmo background académico, experiência, Uhum. etc., por que não ter o mesmo salário, não é? Exatamente. Sim. Nesse estudo que tu encontraste alguma coisa a explicar esta questão? Ainda a haver esta diferença de, Não, era no fundo, apenas. 14 cêntimos. Não, era apenas um estudo. Mais É isto. numérico. Sim, Ok, ok. sim. É claro Exato. que existem várias teorias sobre este tema. Uhum. Desde histórico, até agora foi assim, então tem que ser Sim. aos poucos. Não podemos de repente igualitar assim logo de um dia para o outro, que um homem ganha o que uma mulher ganha, porque a empresa não vai suportar. Ok, E vamos nós com percebemos. calma,
mas Certo. vamos. Uma coisa é certa, estamos muito melhor também, e isto é importante Sem referir, do que estávamos há uns sem anos. dúvida. Há uns anos, e eu não vos consigo precisar exatamente quanto, Uhum. há muitos, tínhamos uma diferença de, imagina, por cada euro, 40 e tal cêntimos. Pronto, portanto, claro que há Portanto, o uma. caminho está a Claro que ser sim, o caminho feito, está a ser feito, sem dúvida. mas tem que continuar a ser, Claro não que é? sim, E temos que claro que sim. continuar a dar oportunidades às nossas mulheres Sim, e a não fechar-lhes portas, no fundo. exatamente. E lá está. E se nós quiséssemos, nós podemos sem dúvida pegar por aqui, que é está muito melhor. Se nós não fôssemos assim há tão poucos anos atrás, eu e a Bruna nunca na vida estaríamos aqui as duas sequer a falar sobre isto, não é? Sim, Portanto, claro que as coisas estão muito melhores, mas nós não nos queremos focar no as coisas estão muito melhores do que já estiveram. É bom, claro que é, e é bom reconhecer também aquilo que acontece e não estar só constantemente a dizer nós queremos, nós queremos, nós queremos e está mal. Não, é importante reconhecer que já há caminho que foi feito e já há muito caminho feito, mas não é aqui que nós nos queremos focar, nós não queremos ficar aqui sim, quietinhos na questão do ok, mas já há muito foi feito. Sim, já subiu dos 40 para os 80, mas nós queremos sim. chegar ao, desculpem, ao euro, sem dúvida. Sim, é tal questão. Estou contente? Estou. Estou Claro. satisfeita? Não. Exato, é isso Quero mesmo. mais. Eu acho que é um bocadinho por aí, Sim, sem dúvida, amiga. sim. Sem dúvida. E lá está, nesta questão do que tu trazias, assim, de alguns temas, tu lembras-te de alguma questão que, porque nós fomos falando, nós falámos muito sobre alguns temas que gostávamos de trazer, Uhum. tu recordas-te assim de algum tema em específico que nós ainda Sim. tínhamos abordado? Olha, eu acho que, e seguindo um bocadinho aqui nesta onda de empresa e de oportunidades de trabalho, etc., que é porque é que é tão importante para as mulheres estarem em cargos de poder? E isto é Uhum. algo que vão encontrar também num destes livros aqui, Que que é, hum, existem vários exemplos para isto. Uhum. Um deles é, por exemplo, a saúde. Sem Há dúvida. uns anos, quando, por exemplo, vou dar-te o exemplo aqui do Viagra, um Uhum. comprimido que foi feito hoje em dia para os Exatamente. homens. Exato. Nesse estudo que foi feito, a base é que, ok, vamos fazer um comprimido para problemas cardíacos. O Ok. Viagra não tinha a conotação sexual que tem hoje. Uhum. Era para tratar problemas cardíacos de pessoas. Uhum. Que até aqui tudo bem, pronto. Quem estava a conduzir estas investigações e este desenvolvimento do produto eram homens. Uhum. E estavam a fazer estudos com quem? Com homens. Claro. Os participantes dos estudos Eram eram homens. muitos mais homens do que mulheres. Claro. O que é que se descobriu? O Viagra não tem assim tanto impacto na saúde Cardio. cardiovascular Uhum. dos nossos participantes, entre parênteses que são homens. Exato. Então, mas vemos aqui que afinal até tem um efeito no desempenho sexual da pessoa. Ok, Viagra, produto incrível para homens, etc. Ai, Exatamente. desculpem. Mas o que se descobriu depois, quando se voltaram a fazer estudos sobre este produto já com mulheres, Ok. é que, na verdade, tinha um efeito sim em mulheres na sua saúde cardiovascular. Uau. Mas foi completamente descartado porque na altura não tinha sido feito com mulheres, então não tinham Uhum. esses dados. Sim. Pronto, e isto para te dizer que quando essa segunda fase do estudo foi feita, já foi feita com mulheres, portanto, Claro. é preciso sim ter uma segunda perspectiva. Uhum. E essa segunda perspectiva muitas vezes vem de eu sou mulher e eu tenho, obviamente, sensibilidade para certos temas que um homem não vai ter logo à cara, não é? Claro. É E claro que se também ao ele. contrário, não E é? ao Os contrário, homens também para temas que são claro que relacionados com sim, os homens. claro que Claro. sim. É claro que é bom eu, enquanto mulher, investigar sobre os efeitos que isto pode ter em homens e fazer estudos com homens também, Uhum. mas se calhar, se eu não tiver que pensar muito e tiver que dar uma resposta mais imediata, vou dizer: olha, isto faz bem às mulheres porque isto e isto, porque eu já conheço. Exatamente. E então, daí a importância de ter mulheres em cargos de poder, em cargos de decisão. Vou-te Uhum. dar outro exemplo muito rápido, e este até acho engraçado, Uhum. um, que foi depois de eu acho que foi um furacão que aconteceu nos Estados Ok. Unidos. Uhum. Uma cidade foi completamente devastada e tiveram que fazer obras para reconstruir casas, reerguer uma cidade inteira. Exatamente. Uhum. E as pessoas que projetaram esta cidade e fizeram o ordenamento e pronto, arquitetos e engenheiros, etc., Uhum. eram homens. Então eles fizeram as suas casas, tudo muito bem, construíram, incrível. Mas chegaram à conclusão que faltava qualquer coisa naquelas casas. Uhum. O que é que tu achas que era?
sei, amiga, agora deixa-te a pensar. Mas quando dizes na casa, na construção, Literalmente na casa, ou mesmo já a casa no de espaço. distribuição, no espaço, Pensa numa ok? casa, nas suas divisões, o que é que faltava? Uma despensa, Amiga, qualquer coisa do género. uma cozinha. Pois, eu ainda pensei nisso. Mas parece Mas eu demasiado pensei, ridículo. cozinha, por isso é que eu pensei dispensa, porque se calhar aí sim, já estamos a associar um bocadinho ainda Sim, mais ao papel feminino na distribuição de tarefas é verdade. domésticas, não é? Uau, É verdade. Parece uma péssimo. piada, não é? Sim, Como é que alguém se esquece de projetar uma cozinha? é verdade. Mas aconteceu. Ok. E lá está. Isto, obviamente, podia ser colmatado com pensar um bocadinho mais, não é? Sobre o Sim, tema. claro, Não claro, claro que precisavam, sim. se calhar, de mulheres lá para dizer: Para olha, dizer, precisamos de uma exato, cozinha. exato. Mas isto deixa-nos a pensar, não é? Sim, sem dúvida. Mas é engraçado, e isso já aconteceu há muito tempo, não é? Esta questão que estamos a falar agora. Eu posso te dizer que ainda aconteceu neste século. Ok. Portanto, não Pronto, foi mas assim há sim, tanto tempo. com aquilo que eu vou dizer, efetivamente já foi há muito tempo. Ok. Porque eu acho que se fosse hoje em dia já seria completamente diferente. Sim, eu quero acreditar que sim. Eu quero acreditar que sim, não é, amiga? Quer dizer, nós hoje em dia, vamos ser sinceras, obviamente que ainda existe muita diferença também é uma questão que até poderíamos trazer, ainda existe muita diferença também na distribuição das tarefas domésticas Claro, em casa. sim. Mas sem dúvida que finalmente já estamos a começar a Sem dúvida. caminhar claramente para uma igualdade da distribuição e não para uma ajuda em casa. Como essa palavra me arrepia assim toda. Ai, mas aquele homem é maravilhoso porque ajuda a mulher em casa. Não. Ele distribui as tarefas Sim. de uma casa que é dos dois. E, portanto, esta questão do ajuda é uma questão que a mim me faz muita confusão. Mas pronto, mas aqui efetivamente que ainda existe muito. E por isso é que eu estava a dizer, eu acho que se isso fosse hoje em dia, eu acho que seria um bocadinho diferente, talvez. Sim. E a questão da cozinha, estamos agora a falar de uma coisa super. E que eu lembro-me aqui de uma coisa super random. E que também mostra um bocadinho essa questão do poder. Ou seja, a diferença entre o poder, que é, se nós formos, se nós pensarmos em comida, não é? E até às vezes se pensarmos na tua comida favorita ou o prato que tu guardas da tua infância, por exemplo, provavelmente vais pensar num prato que foi a tua mãe que fez, a tua avó que fez, qualquer coisa assim do género, Uhum. não é? Porque a comida, o ato de cozinhar por amor e etc. E a própria comida sempre esteve muito associada à questão da mulher. Uhum. Mas se eu te disse agora, rapidamente, para tu me falares de nomes de chefes culinários que tu conheces, o que é que tu ias dizer? Obviamente, homens. Aí está. Sim, claro que também há chefes, mulheres, Sem dúvida, incríveis. Mas maravilhosas. a Mas grande maioria são homens, sim. e as mais famosas, ou os mais famosos, Sim. são homens. E também posso te dizer, isto foi ontem que eu ouvi um TED Talk sobre isto, que é às vezes também chegar assim a cargos mais de sucesso, de poder, de tipo, epá, vou mandar tudo ao ar e vou me dedicar e vou com tudo para esta oportunidade e vou ser empreendedor e ser o melhor chefe do Exato. mundo. Há muito mais probabilidade de serem homens a fazer isso do que mulheres. Ok. Porque, segundo o que estes estudos diziam, hum, as meninas, crianças, são mais ensinadas, e isto de forma geral, malta, ok? Não estou a Claro, dizer que toda a gente claro. é assim, mas as meninas de forma geral são educadas a ser mais perfeitas, Uhum. do género. Olha, mas tu tens que fazer isto assim, 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 está bem? Não, não pode ser de outra maneira. Tens que ser perfeita, Exato. tens que tirar boas notas, tens que fazer isto, aquilo. Uhum. Os meninos, os rapazes, é mais tipo, pá, vai, tens é que ser corajoso. Sim. Vai com tudo, não te preocupes. Epá, se falhares não faz mal. Uhum. E então esta diferença de educação dos dois vai fazer depois que, obviamente, pessoas adultas tenham maneiras diferentes de olhar para os desafios. Sem dúvida. E as mulheres olham para os desafios com mais medo, com mais receio de, eu vou Sim. falhar, então não posso. Uhum. Eu não. E foram feitos estudos também com isto. Se uma mulher vê que numa oportunidade de emprego corresponde apenas a 60% dos requisitos, mais ou menos, não se vai candidatar. Ela só se Uau. candidata quando tiver 100 ou perto dos 100% Uau. de correspondência com os requisitos. Um Exatamente. homem candidata-se, ele arrisca. Exato. Por outro lado, acho que, mais uma vez, estamos muito melhor Uhum. nesta questão. Eu, por Sim. exemplo, não me identifico tanto Com com esta estas maneira de ver da percentagens, vida. sim, exato. Uhum. Hum, eu acredito que até tenho alguma coragem para enfrentar desafios e não desistir, Uhum. mas lá está, e isto é um bom exemplo, ou seja, estudos são estudos e são estatísticas. Sem dúvida. Não se vão aplicar, obviamente, a mim, a ti, àquele e àquele, Uhum. vão-se Sem aplicar dúvida. ao público, não Em é? Em geral. geral. E por isso é que eu acho que às vezes há muito esta.
esta questão do mas isso não é bem assim. Exato. Não, malta, isto é assim. Pode ser que na vossa realidade, na vossa bolha, felizmente ou infelizmente, a representatividade não seja assim. Sim, Mas isso não quer dizer que na amostra geral, que é como normalmente estes estudos são feitos, não é? sim. No geral, que não seja assim. É assim. E lá está, pegando nessa questão. Estavas a falar e estava-me aqui a lembrar uma coisa muito gira. Que, efetivamente, eu sou uma mulher empreendedora hoje em dia, né? E eu costumo muito dizer isto, que é, sem dúvida, que eu sou uma mulher empreendedora hoje em dia e costumo brincar muito a dizer que, isto, que eu saio ao meu pai nesse sentido. Não que a minha mãe não seja, ela também foi empreendedora de outras formas, à sua maneira, também a vida toda. Mas lá está a questão que tu estavas a dizer. Eu não fui criada com a ideia do tu tens que ser perfeitinha nas coisas todas que tu fazes. Uhum. Não, eu fui criada na questão de que os meus pais, os dois, construíram um negócio, construíram os dois o sonho deles. E era a minha mãe e o meu pai a construir aquele sonho. E sempre nos foi dito a todos, e nós éramos naquele caso duas raparigas e um rapaz, que vai e vai com medo, estamos cá Uhum. para ti, vai mesmo, vai só. Portanto, aí se calhar está a diferença. Se calhar Sim, por trás de uma mulher empreendedora, claramente também está depois do tipo de educação que se tem, claro, não sem é? dúvida. Sim. E sem dúvida que pronto, eu lá está, costumo dizer que neste caso sou mais como o meu pai, porque mesmo assim, depois efetivamente, por características específicas, o meu pai tem mais ainda outras questões de perfil de empreendedor, mas é muito engraçado quando nós nem pensamos uma coisa que parece tão subtil, mas que de subtil não tem nada e que Sim. poderia definir o futuro de uma mulher. Aliás, pode. Por exemplo, se eu tivesse continuado o caminho profissional em que eu estava, hoje em dia, como não empreendedora, eu estaria num outro mundo completamente diferente. Uhum. Eu posso vos dizer, mas isto obviamente é uma escolha de cada um, não é? No mundo da psicologia há vários ramos e eu durante muitos anos achei que eu não poderia seguir o ramo da psicologia clínica porque a psicologia clínica durante muitos anos não tinha grande sucesso, Uhum. ou seja, lá está, os poucos cargos que existiam eram imensas pessoas a concorrer. Porquê? Porque efetivamente a saúde mental não se via e não se falava, como finalmente já se começa a falar hoje, e então eu sempre achei que, não, eu vou ter que ir trabalhar para uma instituição, para algo mais comunitário, a nível de psicologia comunitária, e que, não sei se vocês têm a noção, aquilo que se ganha numa psicologia comunitária não tem nada a ver com aquilo que se ganha numa psicologia clínica bem paga como deve de ser, que é mesmo assim dito. E lá está, ou seja, vê só, por exemplo, neste exemplo, se eu se calhar tivesse sido educada só de uma forma um bocadinho diferente, ou eu tivesse uma personalidade um nadinha diferente, a vida completamente se calhar diferente que eu também teria, só numa questão aqui meramente profissional. Sim. Mas como fui educada com este bichinho do não estás satisfeita, bora lá, Uhum. vá à procura de melhor. E eu fui, mas se este bichinho não me tivesse sido implementado, eu se calhar estaria a viver com aquilo que eu acho que tinha que ser e etc. E claro, lá está, depois também houve aqui outras questões pelo caminho. Sim. Este boom que a saúde mental levou também ajudou imenso. Mas eu tenho muitas colegas minhas que este boom também aconteceu para elas e elas continuam em cargos de psicologia comunitária. Muitas delas porque querem, claro que sim, mas muitas delas não é só porque querem, é porque têm medo. Claro. E claro que todos nós temos medo, os homens também têm medo de empreender, não é? Sim. Mas para nós é mais difícil, Uhum. muito Sim. mais difícil. Sim, de forma geral, não é? Estatisticamente falando, os homens têm um perfil muito mais arriscado Sem dúvida. do que as mulheres, mas Uhum. nós também conseguimos ter e a educação tem muito peso e depois também o que nós vamos vendo à nossa volta, Sim, também vai ter esse peso, não é? claro. Eu posso ter sido educada com uma educação mais tradicional e mais cuidadosa, não sei o Eu quê. fui, não é? Lá Exato, está, eu fui educada com uma educação sim, muito tradicional, mas nesta pequena questão, lá sim. está, isso não se identifica. Sim, Lá procuras está. evoluir, procuras coisas diferentes e olhas para ti e dás mais importância, não é? Exatamente, sem dúvida. E isto por acaso é engraçado, agora pegando no tradicional. Eu lembro-me de ter tive uma conversa tão interessante com a Bruna em relação a isto, em relação ao tradicional e ao não tradicional. E muito rapidamente, porque eu nem faço a mínima ideia em quanto tempo é que estamos. Produtores, temos produtores, graças a Deus, aqui atrás. Estamos muito tempo, já há muito tempo, ok? Acho que já estamos aqui perto de uma hora, parece-me, não é? Portanto, também não nos queremos alongar assim Claro. muito mais. Apesar que eu acho que quem está a ouvir do outro lado deve estar a ser muito bom.
Mas acredito eu, espero. Vamos dizer o que estou a adorar. Mas só muito rapidamente. Eu e a Bruna no outro dia estávamos a falar as duas como, como eu sinto que é a grande diferença, porque eu cresci numa aldeia e vivo numa aldeia, e esta questão do eu cresci, fui criada num ambiente rural e a Bruna não foi, a Bruna foi, cresceu e foi educada e etc. num ambiente citadino, e a diferença das coisas que nós Pois é. somos educadas as duas é qualquer coisa de brutal. E portanto, isto é só. E lá está, podemos estar aqui a falar sobre imensas diferenças. Sim. E então, se nós formos para os homens, que eu acho que até foi aí a Foi questão que aí, veio, sim. hum, eu diria que ainda mais duro. Eu nem sei o que é mais duro. Se é para as mulheres, se é Sim, para os homens. sim, lá está. Nem sei o que é mais duro. Lá está, a masculinidade tóxica versus Uhum, ah, o castrar, não é? As mulheres, as crianças, meninas. exatamente. Eu acho que os dois Uhum, têm desafios super sem dúvida. desafiantes, passo Sim, aqui a sim. expressão, porque lá está, na cidade, e isto foi um bocadinho que nós falámos, é Uhum, tudo mais à vontade, não há grande sim. falatório, Estás na as tua pessoas não se vida, conhecem tanto, estás na tua exato. vida, Tudo fazes o certo. caminho que quiseres, estás com quem tu quiseres e está tudo bem. Uhum. Hum, versus, de facto, a Mas experiência rural que não, tu está nada a tiveste. ver, não é? Nada a ver, nada a ver. Tu fazes tudo e tudo é sabido, tudo é ouvido, tudo é falado. Tudo é alvo de comentário. E é assim, imaginem, não é, eu não estou a falar de uma rural, aliás, eu já disse aqui no podcast e volto a dizer, eu sou uma mulher da aldeia, portanto não tenho problema nenhum em dizê-lo. Mas neste sentido, nada a ver, nada a ver. Então isto em termos de nós, enquanto mulheres, hum, a nível também do julgamento e etc., não tem nada a ver. Ainda, por exemplo, ontem, muito, muito rapidamente, e também foi uma questão que nós já falámos também, hum, sobre isso, aqui as duas em temas de conversas entre amigas. Fui ontem outra vez a uma festa, no meio Sim. rural, tal como nós uma vez também fomos as duas, e sim, é super engraçado, porque a grande parte do que é que tu vês na festa rural, homens, obviamente, não é? Uhum. Mas que também vês mulheres, e que felizmente cada vez vês mais mulheres a libertarem-se e a poderem dançar, a poderem libertar-se na expressão delas como elas querem. Mas foi tão interessante que aconteceu ali uma questão lá pelo meio, nada de especial, felizmente, em que houve um homem que estava um bocadinho mais alcoolizado e que depois começou ali a dominar. Tínhamos, ou seja, o próprio cantor estava a puxar muito pelas mulheres estarem ali à frente e Ok. estarem ali a dançar e ali ao pé dele e ali aquele. Por acaso foi muito giro. Aquele poder ali feminino, Sim. estarmos ali a dançar ali perto do palco. E de repente aconteceu ali uma coisa que um homem que estava mais embriagado acabou por se colocar lá no meio e tomar ali a pista, por assim dizer. E tu devias de ver, obviamente que as mulheres do nada expressou tudo, como é óbvio. E aqui é que eu acho que fica a grande questão, que é, primeiro, vamos ser muito honestas, por medo, porque Claro. nós crescemos muito com esta questão de não é por mal, mas nós temos muito medo nestas situações. Desconforto, Uhum. e acima de tudo, porque se no meio rural já é tão difícil para uma mulher se poder expressar a nível da dança, a nível da sua sensualidade, a nível de tudo e mais alguma coisa, então se de nada tiverem ali homens que ainda por cima Uhum. embriagados, nós sabemos que infelizmente já não têm a sua percepção da mesma forma, olhar para nós com um olhar mais, pronto, Claro. não tão confortável, do nada vemos mulheres a fugir. E isto é triste, é muito, muito triste. Mas se eu for a uma festa, não é? Se eu for a uma festa, provavelmente já noutro sítio, e nem preciso de ir assim para tão longe, temos aqui cidades à volta, não Sim. é? Mas malta, nós não estamos no fim do mundo. Nós temos cidades aqui muito pertinho. Se eu se calhar for a uma festa, tu já não vês isto na Não, cidade. não, é E tudo mesmo que muito tu tenhas mais. um homem embriagado lá no Sim, meio, já não vês isto. não, sim, é muito mais tranquilo, ou seja, não existe este medo, este receio de ser julgado e Sim. mesmo os homens no meio mais rural, não é? Mais Uhum. pequeno, também eu acho que se vão prender muito mais e não vão Uhum. dançar como dançariam se calhar em Ah, sem Lisboa, dúvida. não Isto não é vão, só com as mulheres. sim, sem dúvida, Sim, totalmente, não sim. vão ser tão carinhosos. Uhum.
Ah, no meio sim, rural sim, sim, com claramente, a sim. sua parceira, não é? Não Claro. vão ser tão sensíveis, não vão, se calhar, se fores criado numa família mais tradicional, Uhum, não vais mostrar a parte fraca em frente ao teu pai. uhum, E se sem dúvida. mostrares, então, mas é do quê? Maricas? Exato. Sim. Não vais, se fores homossexual, não vais dizer que és homossexual sem se calhar receber um- alguma Sim, consequência. sem dúvida. E lá está, e infelizmente, era por isso é que era um dos temas que eu estava a dizer que ainda existem bastantes, não é? Sem ser esta questão também do feminismo. Então, se nós misturarmos essa questão, então Sim, lá está. é A questão demais, da então. homossexualidade já é complicada em Lisboa. Não vou dizer Uhum. que está perfeita, E quando dizemos maravilhosa, Lisboa, incrível. malta, aqui é só um Sim, uma mera sim, eu amostra. falo de Lisboa porque eu sou Sim, de Lisboa, exato. mas é o meu exemplo. Exato. Mas, ou seja, já está. É, está mais ok. Pronto, Uhum. hoje em dia a questão da homossexualidade já se aceita mais, mas mesmo assim, se fores um casal homossexual na rua, de mãos dadas, obviamente a maior parte das pessoas vão olhar para ti. Principalmente pessoas mais velhas. Sim, E se fores um casal de duas raparigas, vai-te sentir super atacada, sim, não é? sim. Mas ainda mais, eu acho que se for aqui, num meio mais rural, isso então está fora de questão. Uhum, sim. Aliás, quando eu tive um casal de amigas minhas que vieram cá, ao meu meio rural, efetivamente, foi muito triste para mim ter que dizer, porque lá está, porque eram amigas que também viviam na cidade, foi triste eu ter que ter dado um toque à minha amiga e dizer: Olha, eu não estou de todo a querer te castrar, faz o que tu quiseres, exprime-te da forma que tu quiseres, exprimam-se da forma que vos bem apetecer, mas, mas acima de tudo tenham cuidado, porque aqui o respeito que existe é completamente diferente. Não tem nada a ver, há muito menos respeito. A probabilidade de acontecer alguma coisa, infelizmente, se calhar é maior. A violência aqui também não é tão grande, ou Uhum, seja, o grau de violência aqui no meio mais rural também não é tão grande uhum. como os crimes de ódio, etc., como existe nas cidades. Mas nós nem precisamos de chegar aí. Os olhares, os comentários, Sim, é definir iam se sentir também. confortáveis, completamente É, desconfortáveis. é Sim. definir o que é a violência para ti, não E é? sim, que também Porque há essa para questão. mim, se for, imagina que sou eu nessa situação e de repente um homem começa a olhar e a vir atrás de mim, isso para mim é violência. Claro, claro que sim. E lá está, as pessoas ainda se têm que proteger muito Sem nesse dúvida. sentido. Sem dúvida. Sim. Sim. Mas malta, assim, eu também quero dizer aqui uma coisa. Eu parece que estou aqui a pintar de negro o meio rural. Não, de todo. O meio rural tem coisas maravilhosas. O meio rural, não é por acaso que eu, apesar de tudo isto, continuo a ser uma mulher da aldeia e adorei Lisboa, adorei a transformação que Lisboa me permitiu, mas é aqui que eu sou feliz. Mas também porque lá está, porque eu também quero imaginar que daqui a uns anos estamos a falar de forma diferente do meio rural. Sim. Daqui a uns anos sou eu, se calhar a mãe, a avó, e portanto espero que já estejamos a falar de outra Sim. forma. Mas nós não estamos de todo aqui a pintar o meio rural de uma forma negra, porque também aqui já vais vendo muita evolução, sem dúvida Sim. nenhuma. Mas só traçamos isto porque efetivamente foi um meio onde eu cresci, foi uma questão onde eu vi muita diferença portanto daí termos trazido isto. Mas de todo nós não estamos a dizer, olha, não venham para as aldeias porque isto é horrível para as mulheres. De todo, não, de Não, não. todo, de E todo, de cabe-nos a todo. nós também, enquanto futuras mães e futuros pais e futuros Claro. avós, educar as nossas crianças Uhum. neste sentido, não é? Claro, claro É que sim. mostrar que é ok respeitar as pessoas. Não é Acima de dizer tudo. é ok seres homossexual, é ok seres. Não, é ok respeitar as Pessoas, pessoas. ponto. É ok respeitar as vontades das pessoas. É Exatamente. seres empático, é Uhum. veres o outro lado e Sim. opá, não tens que te meter na vida dos outros e Sim, achares que a tua opinião é que vai prevalecer. exatamente. Eu acho que o mais importante é percebermos que a mudança está também nas nossas mãos, Sem dúvida. porque Uhum. nós e as nossas crianças vão ser o futuro da manhã. E Uhum. é assim que a mudança se vai fazer. Nós Sim, não. Eu sei que é muito difícil mudar mentalidades, claro. principalmente de pessoas mais velhas. Uhum. E ainda existem muitas pessoas mais velhas que lá está, acreditam que o feminismo é o mesmo que o machismo Sim. e que as mulheres devem estar na cozinha Uhum. e que, enfim, todas essas coisas. Claro. E sei que vai ser muito difícil mudar essa forma de pensar. Então, se calhar também é adequarmos o nosso discurso e se tivermos uma conversa com uma pessoa que tenha este discurso, se calhar não vamos estar a bater na mesma tecla. Uhum.
Vamos sim mostrar o Sim. nosso ponto de vista, Uhum. vamos mostrar o que é que para nós faz sentido e pôr os nossos limites, Claro. mas se calhar não vamos ter a expectativa de que amanhã já não vais estar a pensar assim. Não, Porque claro que vai. não. Claro, claro que sim. Mas principalmente se estivermos a falar de uma camada mais idosa, não é? Sim. Obviamente que não. Mas também é muito giro que até a camada mais idosa também já vai percebendo aqui algumas coisas. Uhum. E lá está. E que é difícil para eles, não é o óbvio. Mas, por exemplo, os nossos pais, eu sinto que já há muita Uhum. coisa que já está muito Sim. diferente, felizmente. Já há muitas coisas a serem muito trabalhadas que se fosse há uns anos atrás, de tudo, que se assim seria. Sim. Se a nossa geração já sinta então que sim, as gerações mais novas também querem acreditar então que estamos a caminhar para outro mundo completamente diferente. Mas no fundo é isto, que ainda há muita coisa para fazer. Nós falámos aqui sobre vários temas, ainda existem tantos outros que nós poderíamos ter Pois é. falado, e que acabámos, calhar, por não falar. Não sei se gostavas de fechar assim com algo que te esteja a lembrar, amiga, que não tínhamos Olha, falado. eu gostava de fechar com os livros. Boa ideia, Gostava de maravilhoso. vos recomendar os livros que eu trouxe, que no Uhum, fundo foram dois livros que me introduziram um bocadinho a este tema. Antes de mais, o Mulheres Invisíveis, que é este. exato. Um, Foi o primeiro livro sobre o tema que eu li. Uhum, Ele é muito estatístico, ok. ok? Dou já esse disclaimer, para quem não gosta assim muito de estudos, se calhar vai Uhum, ser ok. pesado, mas é um livro que traz muitos argumentos, muitos Uhum. dados, números, e eu acho que para falarmos sobre estes temas, nada melhor do que mostrar dados, não é? Exato, era que eu estava a dizer os factos, Sim, não é? e traz aqui coisas incrivelmente. E foi neste livro que eu li a questão das cozinhas, por exemplo. Sim, Traz coisas incrivelmente fora da caixa, no sentido de como é que isto é possível ter acontecido em 2017, por exato. exemplo. Uhum. Por isso, recomendo muito este livro, Mulheres Ok. Invisíveis. Qual é a autora, É amiga? Caroline Criado Pérez, Ok, ok, ok. do Relógio d'Água. Uhum. Pronto. Ok, Portanto, maravilhosa. este super recomendo. Uhum. Depois, este aqui, O Cérebro e Género, também eu acho que foi dos meus livros preferidos até hoje. Ok. É um livro já não tão estatístico, mas também fala muito de números e de estudos que foram feitos. Uhum. Fala um bocadinho sobre a diferença entre cérebro masculino e feminino, porque Sim, há quem goste muito de pegar por aí, do ok. género, mas um homem obviamente vai pensar assim porque é homem. Pronto, então desconstrói um bocadinho essa Essa questão. questão. Não vou dar Uhum. muito spoiler, mas Sim. no fundo é isso. Fala também sobre que características femininas e masculinas é que cada cérebro tem. Uhum. E no fundo, e posso dizer isto porque isto é algo que é dito logo no início do livro e foi o que me fez também ler o livro, que é claro que eu enquanto mulher vou ter características femininas no meu cérebro e comportamentos tipicamente femininos, Exatamente. óbvio, e Uhum. um homem a mesma coisa, com os seus comportamentos masculinos. Mas no geral e Uhum. no final, o que vamos ver é um mosaico, ou seja, uma mulher Uhum. também vai ter comportamentos tipicamente Muito masculinos masculinos. e o Sim, mesmo ao contrário. exatamente. E portanto, daí conseguimos ver que muitos argumentos, às vezes, que são usados para dizer que uma mulher tem que ser assim, um homem tem que ser desta forma, Uhum. são postos em causa com estes tipos de dados. Que Claro. é, não existe um cérebro completamente masculino, como não existe um cérebro completamente Completamente feminino. feminino. Uhum. Pronto, e depois também traz aqui um bocadinho das questões de identidade de género e da Uhum. diferença entre sexo e género, que Sim, obviamente não são a mesma coisa. claro. Mas pronto, leiam, recomendo. Uhum. Acho que são dois bons livros para introduzir o tema do feminismo para Sem quem se calhar dúvida. não conhece tanto ou gostava de ter mais informação sobre. Sobre, sem Sim, dúvida. E lá está, amiga, agora assim terminando um bocadinho, não é? Porque nós não queremos que isto fique super, hiper, mega longo. sim. Ahm, Hoje é o Dia da Mulher. O que é que tu gostavas de transmitir para as mulheres e homens também, obviamente, mas principalmente para as mulheres que estão do outro lado a ouvir-nos e a ver-nos? Que mensagem tu gostavas de deixar? Eu gostava de deixar a mensagem de que não tenham medo de dizer que são feministas. Sim, hoje ainda é preciso dizer coisas destas. Não é algo negativo de se dizer de todo. Não Uhum. estamos mais uma vez a dizer que queremos mais do que isto ou aquilo. Queremos igualdade. E quero dizer também às mulheres que acreditem em vocês Sem que dúvida. nós conseguimos o que nos propusermos a fazer, não é por sermos mulheres que não vamos conseguir, ou porque vamos, ou que vamos conseguir, Uhum. é porque somos pessoas com
persistência e com objetivos claros do que queremos na vida, Exato. e se tivermos isso, sejas mulher ou homem, vais conseguir. Claro que sim. E isso é algo que também sempre me foi muito transmitido Sim. pela minha família, pelo meu pai, pela minha mãe. E é algo que eu gostava que fosse mais difundido, não é? Não é por seres mulher que não vais conseguir, não é por seres homem que vais conseguir. É porque és uma pessoa que vai fazer para conseguir. Exatamente. E então não deixes que o rótulo mulher te prenda e te limite. És melhor do que isso, no fundo. E somos todos mais do que os nossos rótulos. Sem dúvida. Sejas homem ou mulher. Sem dúvida. E lá está, eu também deixando aqui a minha mensagem, era o que eu estava a dizer há pouco, não é? Triste que ainda este dia seja tão importante. E por acaso não falámos de uma coisa muito interessante que normalmente neste dia sobre mim, que é ai, é o dia do homem! Não falámos sobre esta, também podíamos ter falado sobre esta questão. Claro que o homem também merece ser celebrado, não é? Como a mulher merece ser celebrada. Mas a questão, este dia não é só para celebrar a mulher, claro que também é para celebrar a mulher, mas relembrar que este dia está cá e continua a ser necessário, e continua a ser necessário continuar a haver este tema em cima da mesa, porque ainda existem diferenças. Não existem, infelizmente, diferenças de quando ele foi tão marcadas quando ele foi instaurado, mas o dia de hoje é importante. E pensem um bocadinho mais sobre o que é este dia. Vejam as notícias que neste dia felizmente se fala mais sobre as estatísticas. Hoje, felizmente, sim, fala-se mais daquilo que se deveria falar o ano todo. Portanto, vejam isso, vejam tudo isso que hoje existe e que deve estar a existir por todo lado. E lá está, percebam que efetivamente é por estas razões que ainda existe a necessidade de haver o feminismo como uma causa. E era o que a Bruna dizia: não tenham medo de dizer que são feministas. Não há qualquer questão em serem feministas. E eu sei que lá está, que às vezes falamos com algumas pessoas em que era o que eu dizia há pouco. Mas porquê é que eu tenho que ser feminista? Isto é uma causa óbvia. Infelizmente ainda não é assim tão óbvia. E portanto, se dizermos que somos feministas e contribuir para esta causa ajuda de alguma forma, então que seja por aí, que vamos construindo cada vez mais mulheres e homens feministas e que se juntem a nós nesta causa acima de tudo. E lá está, e dizer que obviamente com mulher, pessoa com vulva, tu és capaz de tudo, nós somos capazes de tudo, nada nos impede nada, não é por sermos mulheres, não é por termos nascido com o sexo biológico feminino que nos define. Se a nossa sociedade às vezes nos quer dizer que sim, sem dúvida, mas também temos características tão maravilhosas, que nós temos uma coragem gigante, nós temos uma força gigante. Nós temos também corações tão gigantes, e não estou com isto a dizer que os homens não têm, mas a realidade é que existem aqui características femininas tão espetaculares e que nós às vezes esquecemos-nos disso e ficamos mais agarradas àquilo que nós não somos e àquilo que nós não temos. E portanto, pelo menos que hoje seja o dia que te relembres que ser mulher não é um rótulo que te define, tal e qual como a minha Bruna acabou de dizer, e que se te definir, que te defina como uma corajosa e uma poderosa que consegue fazer muita coisa na sua vida. Tal e qual como nós estamos aqui hoje, as duas, e estamos aqui juntas, e portanto, lá está, que isto seja um exemplo também para outras mulheres. Era aquilo que eu dizia no outro dia, quando comecei o podcast. Eu tive para desistir do podcast e tinha tudo para desistir do podcast porque não tinha ninguém, etc e tal. Eu estou aqui hoje e eu posso vos dizer que isto é engraçado, mas é uma partilha aqui pessoal. Eu comecei este podcast com um micro que eu já tinha, com um cadeirão que foi a única coisa que eu comprei, aqui com esta almofadazinha que eu também já tinha cá em casa, com coisas que eu já cá tinha porque era um sonho que eu tinha. E a realidade é que eu pensei, não. Eu sempre me foi transmitido que nós não podemos fazer quase nada sozinhas e não chegamos a lado nenhum sozinhas, não é? E portanto, não, eu não vou fazer isto sozinha. Comecei sozinha, comecei devagarinho, com calma. E hoje, felizmente, sinto um orgulho gigante já cá ter outro cadeirão, outro microfone, já um outro setup. E sinto um orgulho gigante em poder dizer que sim, eu estou a conseguir fazer isto por mim. E obviamente que também é por vocês e para vocês, como é óbvio, mas dizer isto que sim, é possível. E que não é impossível por nós sermos mulheres de chegarmos àquilo que queremos. E não é impossível nós chegarmos àquilo que queremos por nós mesmas. É possível. Nós temos é que acreditar em nós, que era aquilo que eu não acontecia antes de ter começado este podcast.
E portanto isto para mim também é uma celebração, acho que não podia celebrar o Dia da Mulher da melhor forma, que é lutar por nós e lutar pelos nossos sonhos. É maravilhoso, nós conseguimos, nós se tivermos muita, muita, muita força, determinação e vontade, nós conseguimos. E portanto que isto também seja um exemplo, lá está, ou uma inspiração, ou o que for, para vocês perceberem que devagarinho os sonhos podem se tornar possíveis também. E que nós mulheres temos muita força, muita coisa para dizer, muita coisa para dizer, muitas coisas boas e que temos muita, muita força, que somos capazes de tudo, sem dúvida nenhuma. Exatamente. É Isso mesmo, Marta. Amiga, queria terminar com uma pergunta que eu também tenho feito a mim mesma. Por acaso, no segundo episódio eu não fiz, falhei nesta pergunta. Desculpem quem me costuma ouvir, que falhei nesta pergunta a mim mesma no segundo episódio. Que era, no fundo, voltar aqui a recuperar o tema do episódio do podcast, não é? Que é o tema do amor. Que é acabar a perguntar uma coisa que eu também me pergunto muito e que eu, para mim tem a ver com a frase que guia a minha vida, a minha prática, que guia muito também este podcast, que é: o amor para mim é a força mais transformadora que existe de todas. E então eu queria que terminasse desta forma, amiga, que é: de que forma é que tu sentes que o amor te transformou? E aqui tu podes pegar do amor que quiseres. Olha, eu vou pegar no amor próprio. Maravilhosa. E eu acho que o amor próprio me transformou no sentido de ser uma pessoa mais confiante, mais que acredito que sou capaz, que, que me vejo como uma pessoa mais corajosa do que aquela que eu via antes de ter percebido, não é? Que eu sou a pessoa mais importante da minha vida. Exatamente. E transformou-me nesse sentido, em conhecer-me melhor, em perceber o que é que me faz bem, o que é que não me faz bem, em perceber o que é que eu posso fazer por mim mesma para melhorar a mim mesma e o que está à minha volta, na minha vida, na vida das pessoas que estão à minha volta. Por isso, sim, eu acho que foi isto. Foi isso que o amor transformou. Lá está, e acredito que é muitas coisas, mas nada melhor do que ainda por cima hoje falarmos sobre esta questão do amor próprio, porque lá está, é a grande fonte para que nós consigamos lutar por nós mesmos. E quando nós falamos desta questão, desta luta, não é? A luta começa por nós mesmos. E quando nós dizemos luta, isto às vezes tem assim um carácter um carácter um bocado negativo, mas se nós queremos começar uma mudança, acho que é melhor assim, é começarmos por nós. E muitas das vezes a mudança começa por nós, quando a mudança também começa em nós. E nós começa aqui dentro, depois vai expandindo e vamos ganhando coragem para começar a mudança também cá fora. E portanto, sem dúvida que foi aqui um final maravilhoso para terminar este episódio. Quero-te agradecer do fundo do coração, amiga, por estares cá, por teres estado cá. Para mim, eu não sei, lá está, há quanto tempo é que foi, mas para mim passou a correr. E eu tinha ficado aqui a falar muito mais tempo sobre muito mais temas que teríamos para falar, sem dúvida. Mas quem sabe se um dia até não fazemos uma parte 2 do mesmo está tema. Sempre Também aberto. pode ser, está sempre aberto. Mas obrigada por ter estado cá. Obrigada por vires falar também sobre temas tão importantes. Obrigada por também teres esta coragem que é sem dúvida algo que eu admiro imenso em ti. É a coragem constante que tu tens a fazer imensas coisas que tens feito ao longo da tua vida e que é sem dúvida assim uma inspiração gigante. E obrigada por teres tido a coragem também de vir falar sobre temas que efetivamente existem algumas mulheres que não se sentem confortáveis. E portanto, obrigada por teres te juntado a mim neste dia. Obrigada, eu, amiga, Nesta pelo primeira convite. entrevista não, desculpa, neste primeiro episódio, nesta primeira parceria tão boa aqui no nosso podcast. Não podia ter começado da minha forma. E por isso, muito, muito, muito obrigada por ter estado cá. E é isso. Obrigada pelo convite, pela confiança, por me receberes tão bem e Sim. por seres, lá está, tu na verdade és um exemplo também para mim, É. porque tu és a pessoa empreendedora, tu és a pessoa que se transformou também. Sim. E que também estás a acreditar mais em ti e isso nota-se. As pessoas à volta, eu noto muito isso, eu vejo o brilho nos teus olhos cada vez que tu Sim. falas dos teus projetos. Sim. E aqui ver-te a falar também sobre estes temas e os outros episódios para trás, eu tenho muito orgulho de ti, amiga mesmo. Obrigada, é muito, amiga, é muito. Olha, muito obrigada, do fundo do Obrigada. coração. E assim nos despedimos. Muito obrigada a todos vocês que estão desse lado a ouvir-nos. Obrigada por terem estado aqui desde o início até ao fim. Já conheceram um bocadinho do que é a minha Bruna, porque sem dúvida que foi só um bocadinho, porque esta mulher
é muito mais do que nós temos aqui a ver hoje. Mas acho que tiveram um bom trailer desta mulher maravilhosa. E lá está, eu poderia dizer para seguir a Bruna, mas acho que o teu perfil não está público, porque Não não, está amiga. público. Por enquanto, quem sabe um dia, não Sim, é? quem sabe um dia. Portanto, vão acompanhando a Bruna naquilo que ela for aqui participando connosco Sim. e pelo menos hoje puderam acompanhá-la. E portanto, olhem, quero-vos agradecer por terem estado connosco, quero desejar a todos um feliz Dia da Mulher, a todos e a todas, porque lá está, isto é um dia para todos. Celebrem-se, aproveitem bem este dia. E porque há muitas mulheres que neste dia é quase dos únicos dias que se permitem sair à rua e festejar. E lá está, tal das tais coisas que falámos há pouco, no meio rural isto acontece muito. É dos poucos dias em que as mulheres permitem ir sair à noite, a um jantar, das camadas mais jovens às camadas mais velhas e permitem-se libertar-se daquilo que, de todos os limites que têm no seu dia a dia. Portanto, se isso é o significado que este dia tem para vocês, que seja, e portanto, celebrem-se hoje sempre. E um beijinho muito grande a todos vocês que estão desse lado. E lá está. Relembrem sempre que o amor, tal como falávamos aqui, principalmente o amor próprio, nesta questão do que falamos hoje, é sem dúvida a força mais transformadora de todas e que pode transformar imensamente a nossa e a vossa vida também. Um beijinho muito grande. A próxima vez vamos nos ver já num formato já só comigo. Mas muito, muito obrigada por terem estado connosco e até ao próximo episódio. Obrigada. Obrigada. Obrigada, amiga. Obrigada.